Fala, investidor! Semana passada falamos sobre modelo de dinheiro e você descobriu comigo que o nosso modelo de dinheiro é formado lá na nossa infância. E esse modelo de dinheiro acompanha a nossa vida. E se esse modelo for bom, ok. Agora, se esse modelo for ruim, esse modelo que você teve na sua infância, ele vai ter sérios problemas durante a sua vida, principalmente na sua vida financeira. Por isso que, para esse bom modelo de dinheiro ficar bem fundamentado, eu tenho alguns arquivos de riqueza que esse livro aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária, ele traz vários. Na realidade, ele traz 17 arquivos de riqueza. Eu não sei se eu vou conseguir falar todos para vocês, mas eu vou dar uma pincelada de cada um e a gente vai andando e vocês vão dando o feedback se vocês querem mais, querem menos. Eu acho que vocês no final vão querer saber todos, porque é um melhor que o outro. Então vamos ao primeiro arquivo de riqueza desse livro fabuloso, O Segredo da Mente Milionária. O rico fala: eu crio a minha própria vida. A mentalidade pobre diz: na minha vida as coisas acontecem. Esse é um pensamento muito comum mesmo. E ele parece sutil, né? Eu crio a minha própria vida, e o outro diz que não, as coisas acontecem. É sutil, mas essa coisa sutil, ela prejudica muito a pessoa. E ela leva muitas vezes, esse capítulo, ele vem dizendo que leva muitas vezes ao vitimismo. A pessoa que tem esse pensamento de pobreza, ela se vitimiza. E ele vem trazendo 3 pistas para a pessoa que se vitimiza. Espero que você não se encaixe em nenhuma dessas 3 pistas. Que é a primeira: a pessoa sempre diz, a culpa é dos outros, a culpa é sempre de alguém, é sempre de alguma circunstância, a culpa é sempre de algum acontecimento, a culpa nunca é dela. Então essa pessoa ela procura sempre um culpado. A segunda coisa, tem sempre uma justificativa. Mas porque eu não tenho sorte? Porque alguém fez tal coisa? É um pouco parecido com a primeira, que a culpa é dos outros, só tem uma coisa um pouco diferente. E ela também coloca muitas vezes que o dinheiro não é importante, porque a pessoa, normalmente, a pessoa que não tem dinheiro, ela diz, mas o dinheiro para aquela pessoa é importante, tem outras coisas mais importantes na minha vida. Isso é balela. Por quê? Porque para a pessoa que tem riqueza, que tem o dinheiro, ela também tem coisas maravilhosas na vida dela, ela tem a família dela, ela tem Deus, ela pode ter tudo. Ela não precisa trocar uma coisa pela outra. Ela pode ter tudo, ela não precisa escolher o que você vai ter, não. Então esse papo, esse dinheiro não é tão importante, tem outras coisas mais importantes. Dinheiro é importante, sim. Muitas vezes a pessoa passa dificuldade sem aquele dinheiro, e aquele básico às vezes falta para o seu filho, para você, para um planejamento, para um sonho que você tem. Então faz falta, sim. E a última é viver se queixando. Isso é muito clássico, onde a pessoa que se queixa, e você sabe que tudo que você focaliza se expande. Se você focaliza uma coisa ruim, ela vai se expandir. Então, se você vive se queixando, focando as coisas ruins, ela vai se expandir na sua vida e você vai perceber que aquilo que você está se queixando, falando toda hora, aquilo vai acabar acontecendo. Você vai atrair aquilo para você. Então, não faça isso. Não se torne essa pessoa vitimista. Não tem esses 3 sinais. Primeiro, a culpa é dos outros. Segundo, sempre é uma justificativa. E terceiro, não viva se queixando. Então, vamos ao segundo arquivo de riqueza. Vamos lá. Rico entra no jogo para ganhar. Pessoa com mentalidade pobre entra no jogo para não perder. Perceberam a diferença? Um entra para ganhar e o outro entra para não perder. Você pode ter certeza que se você deseja o dinheiro suficiente para você pagar suas contas, lá no final do mês, o que você acha que você vai ter conseguido? Você, no máximo, você vai conseguir ter pago suas contas. Por quê? Porque você está naquele jogo ali para não perder, você quer manter o que você tem. Tem uma frase muito legal nesse livro, no Segredo da Mente Milionária, que ele fala o seguinte: atire nas estrelas para acertar pelo menos a lua. Então você tem que ter o quê? Você tem que pensar grande, você tem que ter o seu sonho lá grande. Mas aquilo é impossível. Tira essa palavra do seu vocabulário, não existe impossível. Então, mira nas estrelas e acerta pelo menos na lua. Valeu? Terceiro arquivo de riqueza. Vamos lá. O rico, ele se compromete em ser rico.
A pessoa de mentalidade pobre, ela gostaria de ter riqueza, de ser uma pessoa rica. E esse gostaria faz toda a diferença. Um se compromete, perceberam a diferença? E o outro gostaria. E o livro ele divide em 3 níveis. O primeiro nível é eu quero riqueza, eu quero ser rico. Normalmente, a maioria das pessoas fica nesse quero. Fica só no querer. E fica nesse querer a vida inteira. Como eu gostaria, como eu queria ter aquilo, ter aquele carro, ter aquela casa, viajar. Então a pessoa fica nesse querer, a grande maioria das pessoas fica nisso. O segundo nível, o terceiro nível, a grande maioria nem começa, nem chega perto. Qual seria o segundo? O segundo é você dizer, eu escolho ser rico. Aí você vai pensar assim, nossa, que prepotente, né? A pessoa escolhe ser rico. Sim, você tem que escolher. E essa escolha, por si, ela não adianta ainda. Você tem que chegar no terceiro nível. E esse terceiro nível é o nível de comprometimento. Eu me comprometo a ter a riqueza na minha vida, a ser rico, a ter os bens, a ter tudo o que eu sempre desejei. E esse nível de comprometimento, ele não cai do céu. Você vai exigir algumas coisinhas básicas que vocês vão perceber que não é fácil. Primeiro, foco. Você tem que ter foco naquilo que você quer. Segundo, coragem, conhecimento. Isso que a gente está trocando aqui agora é conhecimento. Eu estou indicando livro, vocês estão vendo o que eu estou falando, a gente está trocando coisas. Dedicação, você tem que ser dedicado. Você não pode simplesmente achar que vai cair do céu. Eu vou jogar um bilhete aqui na Mega Sena e vai cair o prêmio no meu colo. Não. Não vai depender da sorte. Você vai viver sua vida inteira dependendo da sorte? Não. Se dedica, tem atitude, jamais desista. Porque as dificuldades, você pensa que aquela pessoa que tem rico, caiu do céu aquele dinheiro. Na maioria das vezes não, gente, não foi herança não, a pessoa ela batalhou muito, ela quebrou muito a cara, ela teve muitos percalços. E o principal é isso que a gente está falando, a pessoa tem que ter uma mente rica, uma mente milionária, uma mente onde ela se situe naquilo. Ela não é hoje, mas ela já está lá. Ela já tem aquele pensamento, aquele pensamento vencedor. Eu vou contar para vocês uma história que não está nesse livro, está neste livro aqui que eu estou lendo no momento, que é maravilhoso também, recomendo fortemente, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, onde uma parte ele conta a história de um guerreiro que estava praticamente para ir para uma guerra. Ele pegou seus barcos, pegou seu exército era menor do que o exército do oponente. E ele sabia disso, ele sabia que ele estava em desvantagem numérica. E ele pegou seus barcos, pegou seus homens, suas armas e desembarcou naquele país inimigo. E chegando naquela praia, ele queimou todos os barcos que eles estavam e olhou para os homens dele, aqueles barcos pegando fogo, e falou, olha só, a gente só tem uma alternativa. Ou a gente vence a batalha e a gente volta para casa depois, ou a gente morre aqui, porque não tem como fugir. Então eles não tinham escapatória, eles não tinham como desistir no meio do caminho. Então, nesse aspecto, o comprometimento é isso, gente. Quando você se compromete com uma coisa, com foco, com coragem, com conhecimento, não tem escapatória. Você não chega no meio do caminho e fala assim, agora não é tão importante, eu vou desistir. Não. É ali, firme. É como se fosse esses guerreiros indo para a guerra e não ter barco mais para voltar para casa. Você só tem uma alternativa, é lutar e vencer. Então, você só tendo essa alternativa é maravilhoso. Você tem que pegar essa analogia e trazer para a situação da riqueza na sua vida. Quarto arquivo de riqueza. Ricos focalizam oportunidades e pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. O que isso me lembra? Isso me lembra muita coisa. Eu trabalhei durante 10 anos no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional de Cardiologia, e eu aprendi muito com uma pessoa muito importante na minha vida profissional. O nome dela era Lourdes, é gerente lá de enfermagem, onde ela me falava uma frase, quase que semanalmente ela me falava essa frase, que é a seguinte: o ótimo é inimigo do bom. E o que isso me traz? O que isso tem a ver com a situação de o rico focaliza oportunidade e o de mentalidade pobre focaliza obstáculo? Porque quando você fica procrastinando, quando você fica adiando, quando você fica trazendo problemas, isso nada mais é do que medo que você está tendo. Você está adiando uma coisa que você está com medo. Se você vê aquela oportunidade, você já sabe, a oportunidade ela é rápida, ela aparece, você tem que agarrar ela rapidamente. Se ela vem, essa oportunidade, você começa a eu vou me preparar. Eu
vou corrigir os erros. Existe um problema aqui que eu preciso ver antes. Você simplesmente perde aquela oportunidade. Aí depois você vai reclamar, poxa, fulano foi lá, aproveitou, ele não se preparou, não fez nada e conseguiu. Pois é, você perde a oportunidade simplesmente porque você fica com medo. E esse medo, a gente vai conversar um pouco sobre o medo. Não nesse momento, mais para frente. Existem mecanismos, existem formas de você dominar esse medo. De você dirigir a sua vida e não deixar o medo levar você para o lado que ele quer. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, vamos para o quinto arquivo de riqueza. Pessoas ricas pensam grande. Pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Eu queria falar uma parte de um livro de uma autora chamada Marianne Williamson, Um Retorno ao Amor, onde ela fala o seguinte: se você é filho de Deus, viver de modo pequeno não serve ao mundo. E essa frase dela, para mim, é reveladora. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus. E a gente viver pequeno, pensar pequeno, se contentar em ficar muitas vezes na mediocridade, isso não é nada bom. Nós, como os filhos do Criador, filhos de Deus, do ser mais poderoso de todo o universo, nós temos que nos contentar com pouco, nem um pouquinho. E todos nós temos talentos. Eu tenho meus talentos, minha esposa tem talentos, minha filha tem os seus talentos, vocês com certeza, cada um tem um talento especial que Deus deu para você. Então você pega esse talento e você pode fazer diferença na vida das pessoas. Mas como é que você vai fazer diferença? Pensando grande. Se você pensar pequeno, você pode ter certeza, você não vai fazer diferença nem das pessoas próximas de você. Imagina de um grande número de pessoas. Então, você como filho de Deus, pense grande, não pense pequeno. E por hoje é só, gente. Até a próxima sexta. Fui.